Olá, meu nome é Noemi. Hoje tenho 45 anos. O que vou relatar aqui aconteceu quando eu tinha de 13 para 14 anos. O ano era de 1987 e fui convidada para passar um final de semana no sítio que meu tio, que se chamava Luiz, havia comprado. Na realidade, ele era meu tio de consideração. Eu o chamava de tio, mas na realidade, ele era marido da minha irmã de criação, filha do meu padrasto. Naquele final de semana, fomos eu, meu tio Luiz, meu primo Nicolau e seu amigo que se chamava Maurício. Também havia um outro amigo de meu primo, que não me recordo o nome. E também uma moça chamada Rosa, que trabalhava na casa de meu tio. Ela havia ido para tomar conta das crianças, para que meu tio pudesse andar livremente pelo sítio afora. Naquele dia, eu achei que iria passar um final de semana muito divertido, mas não vi a hora daquilo tudo acabar, pois foi o fim de semana mais assustador que tive na minha vida. Tudo começou quando chegamos no sítio. Esse sítio fica próximo à Serra do Mar. Lembro que fomos por Juquitiba, sentido a Estrada Velha, sentido Rio Santos. Era a antiga Estrada Velha, caminho do mar. O sítio ficava localizado por ali. Quando chegamos, eu achei que ia encontrar uma casa normal, mas havia apenas um casebre velho, onde apenas telhas o cobriam, sem forro, sem laje. As janelas eram daquelas antigas e ficavam bem próximas ao telhado. As portas também eram muito antigas e pesadas. Enfim, a casa era muito antiga, mas para nós aquilo era uma aventura. Chegamos e fomos arrumar nossas coisas, sacos de dormir, etc. Colocamos nossos sacos de dormir um longe do outro e fomos em busca de aventura. Quando bateu umas 2 horas da tarde, fomos até um rio próximo que tinha para nadarmos. Quando no meio do caminho tinha muitos bambus e escutamos alguns barulhos. Fiquei bem assustada, mas enfim, chegamos no rio. Nadamos e nos divertimos muito. Depois de ficarmos algum tempo lá, a noite começou a cair. Foi quando uma coisa estranha aconteceu. Apareceu do nada lá uma senhora de idade que estava próximo ao rio e disse para irmos embora antes de escurecer, pois aquele lugar era perigoso e que havia assombrações. Todos que estavam comigo começaram a rir, mas eu não, pois eu, mesmo sendo muito novinha, já tinha visto algumas coisas muito estranhas durante as noites. Alguns minutos depois, resolvemos voltar para o sítio. O casebre não tinha chuveiro e os meninos tomaram banho gelado, mas meu tio tinha ido no sítio da frente, onde tinha água quente, e então pedimos para a senhora, esposa do amigo dele, para que deixasse a Rosa e eu tomarmos banho lá, e assim fizemos. Isso já devia ser por volta das 7 horas da noite. Meu tio então resolveu que iríamos até a cidade comprar algo para comermos. Compramos refrigerantes, pães, enfim, tudo que precisávamos para fazer um sanduíche gostoso. Depois que acabamos de fazer nosso lanche, fizemos uma fogueira na frente da casa e estávamos todos em volta da fogueira, quando na estrada veio uma luz. Nos assustamos, mas era o caseiro do sítio que morava em uma casa melhor que o próprio casebre, porque ele ficava lá tomando conta do local para meu tio, e ele e meu tio já estavam providenciando de construir uma casa melhor para que meu tio pudesse ficar quando fosse para lá. Depois de algum tempo que o caseiro estava ali com a gente, ele nos convidou para irmos até a casa dele, para conhecer sua esposa e até mesmo fazer um outro lanche por lá. Quando chegamos na casa do caseiro, eu notei que ele havia muitos livros, e a maioria era sobre ufologia.
Depois de um tempo, saímos da casa do caseiro. O detalhe é que o tempo que ficamos lá, o caseiro começou a contar umas histórias sobre alguns bichos que estavam sendo atacados durante a noite e etc. Por causa disso, ficamos bem assustados. E quando chegamos no casebre, juntamos nossos sacos de dormir, um do lado do outro, e fomos dormir. Eu estava assustado até mesmo com o ratinho que estava na viga, que sustentava o telhado, andando para lá e para cá. Fiquei com medo daquele rato cair em mim. Então fiquei acordada. Meu tio estava no outro quarto, e eu escutava o ronco dele de lá e os roncos dos outros que estavam dormindo perto de mim. Foi quando, de repente, houve um barulho na janela, e as latas que estavam no beiral tinham caído para o lado de dentro da sala. Então me sentei para olhar para a janela. O quarto ficava bem de frente. Foi quando houve uma criatura muito assustadora. Era um lobisomem, e ele estava parado em frente à janela, com seus olhos que pareciam com sede de matar. Os olhos dele eram bem vermelhos, feitos sangue. Seus dentes eram extremamente grandes e soltava uma baba pela boca. Rosnava e suas orelhas eram tão grandes que pareciam estar batendo palma. Eu fiquei ali parada por alguns segundos olhando. Aquilo parecia ser uma eternidade. Fiquei sem reação e depois resolvi me deitar no saco de dormir, na esperança daquela criatura ir embora. Mas o que eu não sabia é que o Maurício também estava acordado vendo aquilo. Ele estava paralisado. Quando ele percebeu que eu deitei, ele me cutucou para me dizer que também estava acordado vendo aquilo. Eu cutuquei a Rosa que estava do meu lado, e ela também viu. Nós três desesperados ficamos ali, completamente imóveis. Eu comecei a rezar um Pai Nosso e depois uma Ave Maria. Mas um tempo depois, o desespero tomou conta de nossos corações. Após alguns momentos, aquela coisa que estava lá fora começou a rondar a casa e arranhar as portas. Uivava e batia na porta, dando fortes pancadas. Nós continuamos ali rezando. Alguns momentos depois, aquela besta desistiu e saiu correndo pelos matos. No dia seguinte, por volta das 7 horas da manhã, acordamos e estava uma forte neblina. Fomos até perto do lago e voltamos. Estava cheio de pegadas imensas sentido a mata. Ainda me lembro que meu primo e eu estávamos conversando, pois queríamos ter dormido dentro do carro, que na época era um Alfa Romeo que meu tio tinha. Achamos que se dormíssemos lá estaríamos mais seguros. Mas o detalhe é que o carro estava bem em frente à porta da sala, onde a criatura estava na noite passada. Provavelmente, se tivéssemos dormido no carro, a criatura a teria nos matado. Por volta das 10 horas da manhã, e depois que a neblina já tinha acabado, já estávamos com as malas dentro do carro, pedindo pelo amor de Deus para o nosso tio nos levar de volta para a cidade. Ainda hoje, o meu tio tem aquele sítio e sempre deixa uma espingarda dentro de casa por caso daquela criatura aparecer novamente. Boa noite.